Você está ouvindo agora O Raio Acertou, o seu podcast semanal sobre jornalismo narrativo. Em nossa pauta, a principal notícia é você. Olá pessoal, estamos de volta com mais um O Raio Acertou e hoje nós vamos falar de O Telefone do Sr. Harrigan, uma adaptação que a gente nem sabia o que a gente ia esperar, mas por mais que a obra tenha tido muitas críticas negativas na internet, nós queremos trazer aqui uma outra temática, uma outra discussão que vale muito a pena pra gente. Eu sou Johnny Afonso, criador e apresentador aqui do Raio Acertou, e bora lá para mais um bate-papo. Então, pessoal, o telefone do Sr. Harrigan não é o telefone preto, tá? É outra série, é outro universo, é outra perspectiva, é outra história que nós estamos trazendo aqui. Só para você entender, o telefone do Sr. Harrigan é uma adaptação de um conto do Stephen King. Para quem não sabe, o Stephen King é o mesmo criador de It, a Coisa, né? E muitas outras obras que já foram, inclusive, adaptadas tanto para o cinema quanto para a televisão. Algumas boas, excelentes e outras nem tanto. O Telefone do Sr. Harrigan é um conto literário que está dentro de um livro com outros contos do King. O livro se chama Com Sangue e é um livro que foi publicado em 2020. Então é uma história muito recente. Apesar de ter sido lançada agora em 2020, o Telefone do Sr. Harrigan é uma história que remonta aos inícios dos anos 2000, ali por volta de 2005, só para você se sintonizar na época em que os iPhones começaram a ganhar o mercado. Quando o primeiro iPhone foi lançado ali por volta de 2004, 2005 mais ou menos. Só para você se sintonizar. Sobre o que é o Telefone do Sr. Harrigan? O personagem John Harrigan, né, que ganha o título da obra, ele é um multibilionário, já aposentado, já quase partindo dessa para melhor, vamos dizer assim, e é um homem da literatura, gosta muito de ler, sempre está antenado nas notícias, assina os principais jornais do seu estado, e quando ele chega a certa altura da sua vida, quando os seus olhos se cansam, então ele depende de outras pessoas para continuar lendo para ele. Então ele contrata um adolescente, um jovem, que na versão jovem no filme ele é protagonizado pelo como é que é o nome dele? Pelo Martel, Jaden Martel, que é o mesmo que fez It, a Coisa, e que ele é famoso também em Defending Jacob da Apple TV. Então esse jovem, que é o Craig, ele 3 vezes por semana vai até a mansão do Harrigan para ler os livros para ele, ler em voz alta para ele. Então essa é a narrativa da obra. Não vamos entrar aqui em pormenores da qualidade da produção, porque esse não é o objetivo de O Raio Acertou. Então, mas eu já adiantei para vocês, dizendo que a obra não ganhou boas notas pela crítica, né? Inclusive tem gente falando que é a pior adaptação das obras do Stephen King atualmente. Isso não nos interessa muito dizer aqui. Particularmente, eu achei uma história muito bem construída, eu achei muito fiel à história original, a adaptação foi fidedigna ao que o King constrói. Vale lembrar que o Stephen King é um escritor excepcional, eu não tenho livros do King comigo, né, até então, porque eu não gosto muito de literaturas do terror. Eu gosto de filmes de terror, mas não gosto dos livros de terror, né? Vai entender aí os desejos das pessoas, né? As predileções. Então, assim, não gosto muito de ler sobre, mas eu gosto de assistir sobre, né? É mais ou menos assim. E o King, ele é um escritor que tem personagens muito bem construídos. Ele sabe construir
escrever, caracterizar um bom personagem, a ponto de deixar muito bem gravado, marcado na cabeça da gente os personagens ímpares que ele constrói. Então, assim, é um literário fantástico. Eu acho incrível a forma dele escrever. Eu li O Telefone do Sr. Harrigan depois que eu assisti ao filme, porque eu não conhecia, eu fiquei fascinado pela história e eu queria ver o que tinha ficado fora das telas, sabe? E aí eu fui percebendo que há uma fidelidade muito positiva e muito bela entre o que o diretor John Lee Hancock fez e o que o Stephen King escreveu. E parece que o King também foi diretor executivo do filme, né? Ele trabalhou junto com o Hancock. Então, isso é para a gente entender um pouquinho a história. Então, é um roteiro muito bom, diálogos muito bons, personagens, atores muito bem trabalhados ali, né? E por se tratar de ser uma obra do King, então você já percebe que você já deve desconfiar que há ali um elemento de terror, nem que seja pequeno, mas por ser King, tem que ter, né? Só que o que acontece com o telefone do Sr. Harrigan? O elemento do terror, ele nesse caso, ele é desnecessário. Irrelevante é a palavra melhor. Ele é irrelevante. A profundidade da história de O Telefone do Sr. Harrigan, ela é tão intensa, ela é tão atual, ela mexe tanto com a gente, que o elemento final do sobrenatural, do terror, do que você quiser chamar aquilo ali, é irrelevante. Você não se assusta, você não sente medo, né? O sobrenatural tá ali, mas você simplesmente esquece dele, porque a profundidade da história, ela é ímpar, né? Porque o que acontece? Então, o King é esse multimilionário que está sempre dentro das notícias. Um economista, né, que mesmo aposentado, ele ainda tem ações nas bolsas de valores, então ele está todos os dias antenado no que os jornais noticiam, né? E voltando, é a era de 2004, 2005, né, por ali. Quando chega a novidade do celular, e o Craig, que é um jovem, né, descobre o celular na escola, na faculdade, e ganha do seu pai o primeiro iPhone, ele se sente no desejo de apresentar essa tecnologia também para o Harrigan, né? Com todas as opções, todas as alternativas do Harrigan recusar, Craig sabe exatamente aonde tocar, ele conhece a sensibilidade, a fraqueza do Sr. Harrigan para fazer com que ele fique com o celular, né? E aí o Harrigan, na a primeira tentativa, ele xinga o jovem Craig, ele diz que aquilo ali não é do mundo do universo dele, mas o Craig consegue convencê-lo ao mostrar para ele que no celular as notícias chegam em tempo real, que os jornais que ele assina, por mais que chegam todos os dias, ele lê as notícias com um dia de atraso, vamos dizer assim, né? E, e é através dessa discussão dialógica que a grande temática do episódio, da história, o centro da narrativa do conto literário do King vai acontecer. Mas isso a gente conta daqui a pouquinho na segunda parte do nosso episódio. Você deve estar se perguntando aonde que eu pretendo chegar com a discussão que nós abrimos anteriormente. Olha, como eu disse, então, na literatura, nos livros, na minha estante, você não vai encontrar obras desse gênero, do gênero do sobrenatural, do gênero do terror, do horror, né? Não que eu não goste, mas as telas já me satisfazem, né? Mas a grande válvula de escape que me faz querer ter essa obra do Stephen King na minha estante é o conto O Telefone do Sr. Harrigan. O filme, ele vai suscitar uma discussão do universo jornalístico muito caro para nós. A discussão que a obra abre
a respeito dos caminhos do que o jornalismo vai assumindo com o advento dos dispositivos móveis e da internet, e a crise que os jornais e as revistas impressas vai sofrendo é o grande abordar do filme. Não é o interesse do filme. Eu acho que é por isso que o filme perde a sua credibilidade, perde a sua pretensão, perde a sua qualidade de produção. Porque há aí um grande potencial para ser explorado, mas não é o objetivo do conto, né? Quando o Sr. Harrigan aceita do Craig o iPhone, o celular, e ele descobre que ali pelo celular ele pode ter acesso à bolsa de valores em tempo real, com todos os seus números, a quantas matérias e notícias que ele receberia no impresso, né, quando o carteiro passasse pela porta dele, e ali ele poderia ler quantas matérias quisesse, a hora que quisesse, quantas vezes quisesse, e ler de tudo, né? O Sr. Harrigan, ele suscita uma discussão que é muito difícil da gente encontrar hoje, né? Quando o Craig mostra para Harrigan o vasto universo que há dentro daquele aparelhinho, ele entra numa crise existencial muito grande. Ele se sente um ladrão. Um ladrão, simplesmente um ladrão, por estar consumindo produtos que outras pessoas construíram, textos que jornalistas apuraram para poder produzir, para poder vender. Ele leu, consumiu tudo de graça pela internet. Enquanto as coisas chegavam para ele pelos jornais impressos, ele pagava, né, a assinatura mensalmente de todos eles, né? A gente vê, né, na estante do lado dele no filme que é uma pilha considerável de jornais que ele assina e que chega para ele todos os dias. Só que a partir do momento que ele passa a ler pela tela do iPhone e do celular, essa assinatura cai por terra, né? E aí ele fala, ele ainda menciona o seguinte para o Coelho: eu passei por telas e telas nesse telefone e eu não encontrei uma propaganda, um anúncio. Ou seja, o jornalismo perdeu a sua alma, perdeu a sua força motriz. O que será do futuro? O que vai acontecer? Você acha certo você consumir tudo isso e não pagar por isso? Não pagar a pessoa que trabalhou, às vezes, a semana inteira para trazer para você um conteúdo real, verdadeiro, muito bem apurado? Então, essa discussão me tocou profundamente, né? A gente está na era, numa era mergulhada, afundada, ludibriada, encharcada pelo universo digital, e a gente às vezes não faz essa análise crítica, não levanta essa discussão que o Harrigan levanta com o Craig, nesse conto literário do Stephen King. É uma discussão que é muito cara para nós, que a gente não pode deixar de levar em consideração. E aí isso me fez me lembrar de um outro jornalista da ficção, da literatura, de uma HQ, que é a jornalista Lois Lane, que é a esposa do Superman, né? Me fez lembrar porque na atual série que está em exibição pela CW, e você também acompanha na HBO Max, nós vemos que a Lois Lane ela precisa lidar com uma linha muito tênue entre ser fiel ao seu jornalismo ético e verdadeiro, mas também não ser inimiga e não mentir para sua própria família, né? Em nome de um jornalista, de um jornalismo sério e ético, você tem que esconder da sua família, você tem que mentir para sua família, né? E isso são situações que nós encontramos hoje em dia, né? Isso é muito comum, porque se você tem que ser ético e verdadeiro, não pode ser alguém que, que cria e dissemina fake news, então existem certas decisões
que você precisa tomar com os olhos fechados para a própria casa, para os próprios seus. E eles precisam entender que você está fazendo isso em nome de um profissionalismo ético, né? E a Lois Lane, ela lida com isso e sofre muito. Ela é uma jornalista que sofre muito nessa temporada. Lois, o Superman e Lois, né? Superman e Lois da HBO. Eles precisam lidar com a ética, com a verdade, e ao mesmo tempo precisam proteger sua família, defender sua família e ser fiéis e verdadeiros com sua família. Então isso é muito difícil, né? De ter que lidar, de ter que trabalhar com isso. E você tem que tomar muito cuidado para que você não se torne o vilão da própria história, né? Já que a gente está trabalhando com uma ficção de super-herói. Então o telefone do Sr. Harrigan, do Hancock, né? Adaptado da obra do Stephen King, me fez lembrar desse trabalho hercúleo da jornalista Lois Lane, lá da obra do Superman. Então, para a gente terminar essa discussão, o telefone do Sr. Harrigan, então, ele tem um dado de terror sobrenatural lá no finalzinho, porque quando ele morre, o Craig ele dá um jeito de colocar dentro do caixão o celular do Sr. Harrigan e é enterrado junto com ele, e parece que isso estabelece com ele uma conexão pós-morte. E aí, para você descobrir o que acontece, aí você vai ter que assistir o filme, né? Não é o nosso dado aqui. Para a gente tentar responder aonde o raio acerta hoje, aonde falta humanidade hoje, então é hora da gente lembrar dessa profissão que hoje ela sofre muito, né? Nossos jornalistas brasileiros têm sofrido muito tentando defender uma certa ética, são atacados, são violentados, né? Sofrem violência, sofrem discriminação e sofrem até mesmo a perda de credibilidade da profissão. Então, e tudo isso em nome de uma política governamental que não valoriza a ética do seu trabalho, não valoriza a seriedade do seu trabalho. Então, que nós possamos estarmos, ao assistir o telefone do Sr. Harrigan, eu acredito que você vai querer assistir, então após a gente assistir, que a gente possa ter mais empatia por uma profissão e por um universo tão belo e que tenta se adaptar às transformações, às mudanças sociais. Então o raio acerta onde falta humanidade. No nosso jornalismo, a principal pauta é você. Esse foi o episódio dessa semana. Semana que vem a gente está de volta com um novo tema e a gente se encontra por aqui. Um grande abraço e até mais. Ouça o podcast O Raio Acertou nas principais plataformas digitais e se inscreva em nosso canal no YouTube para acompanhar os nossos novos episódios toda semana. O Raio Acertou. Em nossa pauta, a principal notícia é você.